Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Bom, vamos dar sequência ao nosso curso de contratos e agora nós vamos começar a falar sobre o contrato de mútuo, uma outra modalidade de empréstimo, tá bom? No vídeo anterior, a gente terminou o estudo do contrato de comodato e agora a gente vai começar a falar sobre o contrato de mútuo, passando algumas informações, algumas noções introdutórias sobre esse tipo de contrato, tá bom? Então vamos lá, começando o nosso compartilhamento. Pronto. Contrato de mútuo. O mútuo está disciplinado entre os artigos 586 a 592 do Código, tá bom? Nesse tipo de contrato, nós vamos ter o chamado mutuante, que é aquele que empresta a coisa, e o mutuário, aquele que recebe a coisa emprestada. Então, essas são as partes do contrato de mútuo. Mutuante, aquele que empresta, e mutuário, aquele que recebe a coisa emprestada. Bom, a grande diferença que existe entre o contrato de comodato e o contrato de mútuo é que, no mútuo, o objeto do contrato deve ser um bem fungível. Aqui é a grande diferença entre esses dois tipos de empréstimo, tá? No comodato, como nós já falamos bastante, o objeto do comodato, ele é um bem infungível, insubstituível. Já no mútuo, o objeto é um bem fungível, que eu consigo, né, substituir. Então, quem traz essa diferença para a gente entre fungível e infungível, né, é a parte geral do Código Civil. O artigo 85, ele fala que os bens fungíveis são aqueles que podem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Percebeu? Então, para a gente lembrar desse conceito lá da parte geral, o bem fungível é aquele substituível, né? É aquele que eu posso substituir por outro da mesma espécie, qualidade e quantidade. Exemplo, o dinheiro. O dinheiro. Tanto é que quando nós falamos em empréstimo de dinheiro, nós estamos falando em mútuo. Justamente porque o dinheiro é, nos termos do artigo 85 do Código, um bem fungível. Percebeu? Diferentemente, por exemplo, dos carros, que são bens infungíveis, porque eles têm o número de chassi, né? Eles têm aquele número de identificação próprio, cada carro tem um. Então, os carros, eles são sempre bens infungíveis. Tanto é que quando nós falamos de comodato, eu dei alguns exemplos envolvendo carro, né? Então, mútuo, nós vamos falar bastante de dinheiro, né? Que geralmente é o que aparece bastante, até mesmo em provas, né? Só que no mútuo, se a gente parar para pensar, acontece uma coisa interessante. Porque o mutuário, que é aquele que vai receber a coisa emprestada, ele se torna proprietário da coisa emprestada. Opa, professor, como assim? Você está falando de empréstimo. O mútuo é um tipo de empréstimo. O empréstimo, quando o contrato termina, eu tenho que devolver o bem. Então, como que você me fala que no mútuo, o mutuário se torna proprietário da coisa? Pois é. Veja, no mútuo, a coisa emprestada, ela vai ser
consumida pelo mutuário. E aí, quando o contrato terminar, o mutuário ele vai ter que devolver uma outra coisa, um outro bem de mesma espécie, quantidade e qualidade. Porque a coisa emprestada em si, ela foi consumida pelo mutuário, que acabou, no fim das contas, se tornando proprietário da coisa emprestada. Só que como nós estamos diante de um empréstimo e não uma doação, por exemplo, ao final do contrato, o mutuário vai ter que devolver a coisa. Só que ele vai devolver outra de mesma espécie, quantidade e qualidade. Por isso que no mútuo, o objeto tem que ser um bem fungível, para que o mutuário tenha como devolver um outro bem. Percebeu? Então, essa transferência da titularidade que ocorre entre o mutuante e o mutuário, ela não é definitiva. O mutuário, ele não vai se tornar proprietário da coisa em definitivo. Porque senão seria doação, né, e não empréstimo. Então, na verdade, essa mudança, essa transferência da titularidade entre mutuante e mutuário, ela é provisória. Provisória. Justamente porque, ao fim do contrato, o mutuário deverá pagar ao mutuante aquilo que recebeu ou o equivalente. Ou o equivalente. Porque a coisa objeto do mútuo, essa foi consumida. Então, o mutuário, ele vai ter que devolver outra coisa de mesma espécie, quantidade e qualidade. Tá bom? O mútuo, ele é classificado como unilateral. Em regra, ele é gratuito. Em regra, ele é gratuito. Mas nós vamos ver que o mútuo pode vir a ser oneroso, porque quando você pega, por exemplo, o mútuo de dinheiro, é muito comum que esse empréstimo ele se dê a juros, né? Empréstimo de dinheiro a juros. Então, ele vai perder a natureza gratuita, passará a ter uma natureza onerosa, mas isso é exceção. Em regra, o mútuo ele é unilateral e gratuito. É comutativo, não há risco, né? Ele é um contrato real, como já falamos, porque ele se aperfeiçoa com a entrega da coisa. Temporário, como não poderia deixar de ser. Informal e não solene. Tá certo? Então, informal, perfeitamente possível eu ter um mútuo verbal, não precisa ser por escrito. E não solene, que também não há exigência de escritura pública. Repito, é evidente que as partes, para dar maior segurança ao negócio, poderão fazer o contrato por escrito. Mas isso não é uma exigência, tá? Aí, como eu falei, a gente vai ver adiante que o mútuo pode ser gratuito, que é a regra, ou oneroso, quando a gente falar especificamente dessa questão, tá? Principalmente empréstimo de dinheiro a juros, que é um ponto importante. Promessa de mútuo. Existe promessa de mútuo? Resposta positiva. Resposta positiva. Eu não disse para você que o mútuo é um contrato real, justamente porque ele se aperfeiçoa com a entrega da coisa? Pois bem, então, repare, enquanto a coisa não for entregue, eu não tenho um contrato de mútuo aperfeiçoado. É claro que é assim, né, pessoal? Estou falando para você que o mútuo ele é um contrato real, porque se aperfeiçoa com a entrega da coisa, mas o Código Civil, verdade seja dita, ele não é explícito em relação a isso, tá? Então você não vai encontrar no Código Civil um artigo dizendo, olha, o contrato de mútuo se aperfeiçoa com a entrega da coisa, então ele é um contrato real. Não. Só que isso é a conclusão que a doutrina majoritária chega, tá bom? Então, para todos os efeitos, nós vamos trabalhar o mútuo como contrato real mesmo, tá? Nesse sentido, como explica o professor Marco Aurélio Bezerra de Mello,
Enquanto não houver tradição, ou seja, entrega da coisa, enquanto não houver tradição, haverá apenas uma promessa de mútuo. Por isso que a promessa de mútuo é cabível. Porque enquanto a coisa não for entregue, você tem uma mera promessa de mútuo. Depois que você entrega a coisa, aí o mútuo se aperfeiçoa. Então, utilizando um exemplo extremamente usual, né? A gente tem aquele contrato de abertura de crédito. Abertura de crédito. Contrato esse que geralmente é feito entre um banco e o seu cliente, né? Então, o que acontece? Você é cliente de um banco e o banco, ele te disponibiliza uma quantia em dinheiro. Uma quantia em dinheiro. Fala, ó, Sérgio, seguinte, você tem aí uma quantia em dinheiro que eu vou deixar aqui se você quiser, se você precisar. Então, eu vou deixar aqui para você, sei lá, 5 mil reais. Aqui já engatilhado. Se você precisar, é só vir e pegar. Isso é uma promessa de mútuo. Promessa de mútuo. Se eu pegar o dinheiro emprestado do banco, o mútuo se aperfeiçoa. Enquanto eu não pegar o dinheiro, existe apenas uma promessa. Então, enquanto não houver a efetiva utilização do crédito, eu vou ter apenas um contrato preliminar de mútuo, uma promessa de mútuo. Ok? Riscos da coisa emprestada. Bom, o artigo 587 fala: este empréstimo transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário, como eu expliquei, por cuja conta correm todos os riscos dela desde a tradição. Então, no mútuo, como eu expliquei, haverá a transferência da propriedade da coisa emprestada. É interessante, né? Transferência da propriedade, mas não definitiva, tá? Não definitiva. O mutuário, ele não vai ser o proprietário definitivo da coisa, porque ao final do contrato ele vai ter que devolver a coisa emprestada, de outra mesma espécie, quantidade e qualidade. Pois bem, a partir da tradição, a partir da entrega, o mutuário passa a suportar todos os riscos da coisa. Simples, né? Bem tranquilo. Então, esse artigo 587 ele é bem simples. A tradição é um verdadeiro marco divisório que você precisa observar. Feita a tradição, a partir da tradição, da entrega, o mutuário passa a suportar todos os riscos da coisa. Ok? Pessoal, na sequência, nós vamos falar sobre o mutuário menor de idade. Mas esse tema aqui específico, ele é mais complicadinho, cheio de detalhes, então eu vou deixar para trabalhar ele no próximo vídeo, tá? Esse vídeo a gente vai parando por aqui e nós ficamos com essas informações introdutórias acerca do contrato de mútuo, tá bom? Vou interrompendo o nosso compartilhamento e, na sequência, eu volto para trabalhar mais detalhes com você sobre esse contrato super importante, tá bom? Forte abraço e bons estudos!